Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Aqui, nós tratamos os assuntos do dia a dia à luz da nossa querida doutrina espírita. Existem limites para a nossa liberdade? Existe a fatalidade? E o que é determinismo? Para conversar sobre este e outros assuntos, está conosco aqui um trabalhador da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Luiz Gustavo Roman. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Para começar nossa conversa, no que consiste o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ele é a nossa capacidade de escolha, nossa possibilidade de escolher. É claro que ele não é tão livre quanto nós gostaríamos que fosse. Nas situações do dia a dia, nós mesmos encontramos nos nossos deveres, nos nossos encargos, limitações para aquilo que nós vamos fazer. Então não seria diferente com a evolução espiritual que nós temos na jornada terrena. O grau de livre-arbítrio é o mesmo para todos os espíritos ou existe diferença de gradação nesse livre-arbítrio? Existe diferença. E o que faz essa diferença? Nós podemos fazer uma comparação com o conhecimento humano, aquilo que está no nosso alcance, no nosso dia a dia. Quanto mais coisas a gente conhece, mais condições a gente tem de escolher. Por exemplo, a rota, o caminho que você vai fazer dentro de uma cidade. Aquela pessoa que conhece poucas ruas, ela vai sempre ir pelo mesmo caminho. Se ela conhecer vários bairros, ruas, avenidas diferentes, ela vai ter condições de passar por locais diferentes, fazer atalhos, enfim. Na existência terrena, na condição moral do espírito, ocorre o mesmo. Quanto mais nós conhecemos as leis divinas, quanto mais nós podemos elaborar o nosso pensamento, a nossa forma de querer crescer, mais nós conseguimos escolher entre o certo e o errado, entre os caminhos que vão nos fazer mais felizes ou não. As tendências inatas que nós trazemos conosco nessa existência, elas não seriam um obstáculo ao nosso livre-arbítrio? Por exemplo, se eu for um espírito que tenho dificuldade, existe a oferta do álcool, não seria um obstáculo ao meu livre-arbítrio? Porque se eu já tenho a tendência, eu estou diante daquilo ali, não tenho como escapar? Será assim? Essa é uma pergunta interessante, e foi uma pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos codificadores, né? Reveladores da doutrina espírita. Até é bom que os nossos telespectadores saibam que o que nós estamos conversando está no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata da lei de liberdade, né? Que possa ler, possa dar uma olhada, assim. Então, que ele conhece de antemão as tentações pelas quais se vai passar. Ele conhece que vai passar, por exemplo, por um ambiente onde vai ser testado, por exemplo, nessa fraqueza do alcoolismo. Mas isso não tira dele a capacidade de resistir. Inclusive, os espíritos usam uma frase muito interessante. Existe arrastamento, sim, mas não existe arrastamento irresistível. E ainda acrescentam, lembrai que querer é poder. Quer dizer, voltando toda essa máxima que nós seguidamente usamos, né? Olha, querer é poder. Então, os espíritos reveladores da doutrina, em Obras Básicas, o Livro dos Espíritos, eles repetem isso. Lembrai que querer é poder. Ou seja, ele sabe que vai passar pela tentação, mas ele não vai ceder obrigatoriamente a ela, ele tem forças de resistir. Se não fosse assim, não seria justo nem bom e nem haveria possibilidade do aprendizado. Então, nós temos o livre-arbítrio, as nossas forças internas, as nossas defesas morais, para resistir às tentações que são colocadas para nos fazer crescer. Partindo dessa ideia, que todos nós nascemos, existe um programa reencarnatório para cada um de nós? E se existe
espíritos? Como é que se dá isso? Bom, aí depende. Para participar do nosso programa reencarnatório. Mas daí voltamos àquele exemplo do conhecimento que nós demos antes. Para participar do programa reencarnatório, a gente tem que conhecer bem as nossas necessidades. E muitas vezes nós não somos o nosso melhor juiz. Né? Pensa bem, se nós pudéssemos escolher sempre o que gostaríamos de fazer aqui na Terra, talvez as nossas fraquezas nos levariam. Nós iríamos sempre, em função daquilo que nós acreditamos ser bom aqui na Terra, escolher os caminhos mais fáceis. Mas a espiritualidade superior, ela sabe nos aconselhar visando o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual. Quando nós vamos pedir conselhos para alguém, a gente não procura aquela pessoa que está sempre fazendo festa, que está sempre brincando, que tem tudo na mão o tempo todo. A gente sempre vai pedir conselho para aquela pessoa que a gente sabe que tem experiências fortes. Às vezes até são pessoas mais sofridas do que nós. E nós vamos pedir conselhos a ela. Isso é o reconhecimento de que, embora nenhum de nós goste de sofrer, o sofrimento nos deixa mais fortes. Então, aquelas experiências que nós não iríamos destinar a nós mesmos, a espiritualidade nos ajuda a organizar. Nos ajuda a entender o porquê passar por certas experiências. Como construir esse programa no sentido de que, ao terminar a escola da existência terrena, nós estejamos melhor do que quando aqui chegamos. E esse é o objetivo de tudo. Né? Inclusive, Allan Kardec faz uma pergunta nesse sentido, antevendo as dúvidas dos leitores das obras básicas, se, já que está sendo programado, poderia aquele que está participando do programa, depois de chegar aqui, deixar de passar por aquelas provas. Né? Os espíritos têm um esclarecimento fantástico na questão 860, se não me falha a memória, que sim, nós podemos alterar o nosso programa e podemos deixar de lado provas que nós mesmos havíamos escolhido. Mas para isso nós temos que nos dedicar ao bem. Então, a única possibilidade que nós temos de deixar de lado aquelas dificuldades é nos dedicando ao trabalho no bem e na caridade. Aí nós vamos alterando o programa, porque estamos indo por uma rota mais tranquila, mais serena. Nesse sentido, todos nós temos um programa reencarnatório. Tudo que acontece na nossa vida é determinado nesse programa? Não, claro que não. São só as grandes dores, como dizem os espíritos reveladores. É só aqueles atos capazes de influir na nossa vida moral. As tribulações do nosso dia a dia, da vida, as nossas dificuldades no trânsito, no banco, que nós às vezes reclamamos tanto dessas pequenas coisas, não estão no nosso programa assim, dessa forma. Porque nós estamos reencarnados num plano de provas e expiações, e o nosso planeta, ele tem estas provas inerentes a todos nós que estamos aqui. Então, realmente é só aquilo que vai influenciar na mudança de comportamento nosso. Vai influenciar no nosso crescimento espiritual. É que realmente, então, isso estará no nosso programa. Conhecer alguém que nós prejudicamos, passar a conviver com familiares que em outras existências nós fizemos com amor, com paciência, com tolerância, isso faz parte do nosso programa. Então, é o macro, pequenas coisas, o microscópio do dia a dia, não. Isso não faz parte. Gustavo, vamos pedir uma parte dos nossos telespectadores a participarem do primeiro encontro Medicina, Direito e Espiritualidade, que será realizado no mês de julho aqui em Porto Alegre. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul produziu um vídeo com muito carinho para vocês. Assistam o vídeo. Está aí o convite. Participem. Retornando, Gustavo, o que a gente entende por fatalidade? Bom, lá no mesmo capítulo que nós citamos antes, a Lei de Liberdade,
na terceira parte de O Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar essa questão. E os Espíritos reveladores, eles vêm em nosso auxílio, nos socorrendo, dizendo que fatalidade existe somente naquelas provas em que o reencarnante escolheu para si mesmo. Então, nós, quando estamos no plano espiritual, acompanhando esse processo de mas realmente nós temos que ser convencidos pelas nossas imperfeições, somos convencidos a colocar determinadas provas, determinadas dificuldades na nossa existência que irão se tornar uma espécie de destino. É interessante porque essa é a expressão que os amigos espirituais usam, uma espécie de destino. Quer dizer, não é aquele destino que muitas vezes a gente costuma confundir, que já está tudo escrito, está pronto, isso está pré-determinado, vai acontecer de qualquer forma. Não, como a gente acabou de dizer, há condições de alterar esse programa, mas nós instituímos para nós uma espécie de destino. Muito interessante a gente ter a ideia, a noção correta de que esse efeito sempre é do lado físico, do lado material, e não do lado moral. O que a gente quer dizer com isso? Nós vamos lá e programamos, por exemplo, que a determinada altura da nossa existência nós vamos perder nossa casa. Então pode acontecer um acidente, um incêndio, alguma coisa assim. Nós vamos ficar sem moradia. Esse é o programa macro. A formato que isso vai acontecer, às vezes não precisa ser tão específico. Mas nós vamos ficar sem moradia. Isso é uma prova física que vai ocorrer conosco, porque nós escolhemos passar por isso, porque precisamos aprender a valorizar a moradia, o local de estar, valorizar o lar, enfim, há uma série de aprendizados que nós precisamos retirar daí. Mas a forma como nós vamos reagir a isso, o nosso lado moral não é uma fatalidade. Aí é que está a grande confusão que muitas vezes a gente passa. Eu vou passar por determinada dificuldade, mas como eu vou passar por essa dificuldade? Nesse sentido, mais um exemplo. Vamos supor que no meu programa reencarnatório está que em determinado momento da minha existência eu vou adquirir uma moléstia grave, da qual eu irei desencarnar. Onde está o livre-arbítrio aí? O livre-arbítrio nós usamos antes. Na verdade, quando nós programamos isso, porque é quando nós entendemos por que devemos passar essa prova. Porque realmente, se não há, nós podemos observar bem isso no nosso dia a dia. Quando nós vemos pessoas que já estão convictas de que devem passar por aquela prova, passam por aquela prova de forma serena, tranquila, sem grandes sobressaltos. E aquela pessoa que foi mais convencida, mais tolhida no seu livre-arbítrio, porque tem que passar por aquela prova para adquirir realmente aquele aprendizado, essa pessoa ela tem aquela revolta. Então diz que Deus a abandonou, que Deus não está com ela, que não tem escolha, né? Mas esquece que nós semeamos e colhemos. Ou seja, a gente já usou o livre-arbítrio, já ativamos as leis divinas anteriormente, quando nós provocamos essa reação que vamos colher agora. Então fizemos algo que vai nos fazer passar. No exemplo que eu citava da casa, por exemplo, nós podemos pegar um passado distante onde nós poderíamos despejar várias pessoas, furtar terrenos, né? Lá na época dos feudos, né? Despejar famílias inteiras. E aí você vem com uma programação de passar por isso apenas uma vez, embora possa ter despejado centenas de famílias. Porque Deus é um Pai que quer que a gente entenda o aprendizado. Porque não é pela quantidade da repetição da prova que nós temos que passar, mas sim pelo entendimento do sentimento que deve ser construído. A tolerância, a paciência que nós precisamos aprender com aquela situação que vamos viver. Então, a gente pode pensar da seguinte maneira: a dor atinge a todos, mas o sofrimento ele se dá de forma diferente dos indivíduos? Exatamente. E essa é uma expressão muito importante do livre-arbítrio. Joana de Ângeles, no livro As Leis Morais da Vida, psicografia de Divaldo Franco, quando ela está estudando este tema da liberdade, ela vem nos socorrer dizendo o seguinte, que nós usamos o nosso livre-arbítrio no modo de agir.
porque muitas escolhas são feitas anteriormente ou feitas nessa existência. E o modo de agir, o modo de reagir é que será o verdadeiro livre-arbítrio. Por exemplo, nós podemos escolher determinada função, determinada profissão, que vai nos levar a ter determinados encargos, responsabilidades, que terão que ser cumpridos. Por exemplo, agora tu está na função de entrevistador, mas a forma como tu vai conduzir a entrevista é uma escolha tua. Assim, o juiz de futebol ele tem que ser árbitro de uma partida. Ele assumiu aquela responsabilidade, ele não pode fugir aquilo. Mas a forma como ele vai executar, a forma como ele vai conversar com os jogadores, a forma como ele vai aplicar a regra do jogo, esse é o verdadeiro livre-arbítrio. Então, a maneira como nós nos expressamos, a maneira como nos relacionamos com o outro, esse é o verdadeiro livre-arbítrio que nós muitas vezes não compreendemos. Achamos que podemos e devemos escolher entre várias situações. Mas não é essa liberdade ampla que consiste no livre-arbítrio, mas sim cumprir os nossos deveres que já assumimos da melhor forma possível. Então a forma de relacionamento é o verdadeiro livre-arbítrio do ser humano. Gustavo, nós podemos considerar o progresso como um determinismo divino? Exatamente, esse na verdade é o único determinismo. Quando os espíritos estão explicando na lei de liberdade, eles dizem que o único determinismo divino é o progresso. Então, fatalmente, nós vamos crescer. E aí se apresenta aquela questão tão conhecida dos espíritas. Nós vamos esperar o carro da dor passar por nós e nos levar pela estrada do progresso, ou nós vamos caminhando a passos largos e tentando entender o que Deus quer de nós, o que as leis divinas querem de nós. Porque o espírita muitas vezes tem essa ideia de sofrimento. E, na verdade, nós não escolhemos sofrer. Nós apenas somos empurrados pelo sofrimento quando nós estacionamos ou erramos. Mas se nós estamos nos direcionando para o caminho do bem, então nós estamos indo no caminho correto e, por isso, o sofrimento fica para trás. É como se nós estivéssemos numa freeway. Estamos à frente, estamos indo para o local correto, estamos nos comportando de acordo com as leis divinas, fazendo o bem, praticando a caridade no seu sentido amplo, então a dor fica para trás. Quando nós reduzimos a nossa velocidade ou estacionamos, então o sofrimento vai nos dar uma carona, porque todos nós temos que crescer, todos temos que progredir. Este é o único determinismo divino. Nesta senda evolutiva, neste caminho de evolução, é possível retroceder moralmente diante de situações complicadas da existência? Não. Quando nós adquirimos a fortaleza moral que nós necessitamos, nós não perdemos mais essa fortaleza moral. A gente pode passar pela mesma tentação diversas vezes. Se aquela fortaleza, aquele sentido para aquela dificuldade específica já estiver construído dentro de nós, então a nossa fortaleza moral nos garante que a gente siga adiante. Nós muitas vezes, na maioria das vezes, o que fizemos é estacionar. Pelo próprio comodismo, a gente constrói a nossa chamada zona de conforto, né? Então a gente fica ali, é melhor eu não fazer nada diferente, porque pode ser que eu vá me incomodar, então eu fico tentando me manter numa zona realmente confortável. Então, nesse sentido, a gente é impelido a progredir. Mas não, nós sempre vamos adiante, não temos como retroceder, porque o conhecimento que a gente adquire, a fortaleza moral que a gente constrói, a gente não perde mais. Os conceitos que o espírito carrega consigo, que se fortalecem com essa senda evolutiva, ela não é possível que nós abandonemos aquilo que já temos dentro de nós. No Livro dos Espíritos, nos é falado, escrito, que nós somos influenciados pelos espíritos muito mais do que nós imaginamos. Se nós somos influenciados pelos espíritos, onde fica o livre-arbítrio? Eu não estaria agindo sob o mando de uma mente mais forte que a minha?
Que bom que fosse, né? Porque muitas vezes a gente usa isso como desculpa, né? Nós, espíritas, especialmente, gostamos de dizer assim, poxa, mas eu fiz aquilo, mas eu devia estar recebendo alguma influência negativa, né? Mas, na verdade, os espíritos que se aproximam de nós se aproximam justamente pelos nossos desejos, pelos nossos sentimentos mais íntimos. Então, o nosso livre-arbítrio já está incluído na aproximação destes espíritos. Quando eles chegam próximos a nós e percebem que a nossa intenção é aquela, eles apenas fortalecem essa intenção. A fraqueza já está conosco. E nós temos muitas fraquezas. Então é fácil que a gente assimile qualquer corrente mental menos luminosa, menos feliz. E nós vamos nos comportar, então, seguindo uma influência, sim, mas com a atração de responsabilidade nossa. Nós atraímos as companhias espirituais. Quando nós estamos vigilantes, quando nós estamos cooperando com os nossos anjos guardiães, na prece, no cuidado com os nossos pensamentos, com o que estamos sentindo, então a nossa companhia espiritual é positiva. E não vai nos tolher, porque os espíritos superiores, eles não tolhem, eles apenas nos dão dicas e nos deixam livres. Ao passo que os espíritos menos esclarecidos, eles ficam ali fortalecendo as nossas fraquezas, repetindo aquelas ideias, nos tentando ao erro. Isso já é uma forma da gente reconhecer essa influência. Porque se ela for persistente, não é de um espírito de luz, de um espírito superior. Porque os espíritos apenas nos dão pequenos avisos. E aqueles que insistem muito, nós já temos que desconfiar. Então, realmente, o nosso livre-arbítrio está na vigilância do nosso sentimento e nosso pensamento para atrairmos essa companhia espiritual. Depois disso, a simbiose, o somatório do que ocorre na influenciação espiritual já é responsabilidade nossa pela companhia que nós atraímos. Voltando lá no programa reencarnatório, todas as dificuldades que nós passamos nessa vida são oriundas desse projeto ou eu posso contrair débitos e dificuldades em função da minha atuação nesta existência? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos que a maioria das nossas dificuldades são dessa existência. E muitas vezes a gente gosta de jogar isso para o passado, né? Aquela famosa frase, será que eu joguei pedra na cruz? Que o pessoal diz, o que foi que eu fiz para estar passando por isso? Mas a maioria da lei de reação é das ações que nós cometemos nessa existência. Aquilo que nós fizemos, da forma como nós nos comportamos aqui. Porque é o nosso comportamento no dia a dia que vai atrair amizades, que vai atrair companhia espiritual, que vai nos levar a conhecer pessoas e a novos caminhos. Então nós não podemos olhar os nossos relacionamentos lá de outras existências e colocar toda a dificuldade nessa existência. Gustavo, o nosso tempo está estourado. A gente agradece a tua participação aqui no programa e colocamos a Férias, o programa Vida, Desafios e Soluções, à disposição, sempre que quiser, estiver aqui conosco. A gente agradece muito. É uma satisfação. E agradecemos também a vocês, telespectadores, colocando à disposição de todos o site da nossa Federação Espírita, www.fergs.org.br. Muito obrigado pela audiência.